Olá você, chega mais! Este é o episódio número 11 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Vitoria-Gasteiz, na Espanha. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Vitoria-Gasteiz fica próxima às montanhas dos Pirineus, entre Espanha e França, na região conhecida como País Basco, ou País Vasco, como dizem os espanhóis. O País Basco, apesar do nome, não é um país, é uma nação, pois as pessoas têm traços culturais comuns, mas não possuem um território para chamar de seu. É uma região autônoma dentro da Espanha. Vitoria-Gasteiz é a capital e a sede do Parlamento Basco e é onde há 15 anos vive a carioca Flávia Chiesa. Flávia, bem-vinda, que bom ter você com a gente. Me diz aí como é que você foi parar na Espanha. Então, eu sou uma carioca que morava no Rio de Janeiro. No momento, eu estava exercendo a profissão de comissária de bordo na Rio Sul Varig. Mas, na verdade, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e mudei de profissão no momento que houve a mudança de governo, do Plano Collor de Mello. E, claro, eu trabalhava num escritório de arquitetura e as obras praticamente pararam, Então, para uma pessoa recém-formada, isso é frustrante. E eu decidi buscar, vamos dizer assim, alguma coisa que fosse plano 2. E, na verdade, minha família tem um histórico da aviação, porque meu padrinho era da Varig, era comandante master do Jumbo. Então, a minha mãe trabalhou na Varig em terra. Então, assim, o sangue chamou para o plano 2 e surgiu uma oportunidade para eu fazer o curso de comissária e exerci a profissão durante 15 anos na Rio Sul Varig. E foi uma experiência espetacular porque, na verdade, eu amo arquitetura até hoje, mas eu me realizei profissionalmente dentro da aviação. Você conheceu seu marido, você era aeromoça? Foi assim? Foi aquela paquera clássica? Não, essa é a pergunta número 1 de todas as pessoas, Na verdade, tá parecido, mas não foi exatamente dentro do avião. Eu fui no aniversário de uma aluna que me convidou e ela era uma aluna, porque eu não só voava na Rio Sul Varig, eu dava aula na Skylab. Eu fui professora de emergência e segurança e etiqueta e postura profissional. Então ela me convidou para o aniversário dela e, na verdade, foi um dia que eu cheguei do voo, aquele dia que você faz 6 etapas de voo, tá super cansada, Tomei aquele banho, falei, agora eu vou descansar, e tocou o telefone e era ela. Disse, professora, estamos aqui, só falta você. Eu falei, meu Deus, eu pensei que eu fosse gerar uma desculpa saudável, entendível, vamos dizer assim, para poder não ir, e afinal ela me pegou. Então eu falei para ela, eu tô indo no seu aniversário, afinal eu já tinha até comprado um presente para ela, e a desculpa que eu encontrei foi convidar uma prima, ir no aniversário e sair rápido do aniversário, porque eu estava realmente muito cansada, Marta. E nesse dia... Mas de qualquer jeito, tenho certeza que chegou lá com aquele sorriso de aeromoça, porque vocês conseguem isso, Obrigada. Imagina, mas na verdade... a qualquer situação, tem aquele sorriso como se estivesse tudo bem. Isso é verdade, é o treinamento, básico. Então, eu cheguei lá e, na verdade, sabe aquela coisa de você abrir o armário, eu botei o vestidinho preto básico, cabelo molhado, que normalmente eu costumo secar o cabelo, preparar, maquiar, e fui pro aniversário. E lá eu tô com a minha prima, em volta dos amigos e tal, de repente minha prima, olha, aquele senhor não para de te olhar, aquele rapaz, Aí eu falei, olha, eu tô com fome, eu vou comer, daqui a pouco a gente vai embora e pronto. E, na verdade, quando eu olhei, era um rapaz louro, Eu falei, e mais, eu não gosto de louro. Aí eu falei pra ela, se fosse o moreno que tá conversando com ele, bom, aí comecei Olha, ele vai ouvir essa gravação, Não tem problema nenhum, porque ele morre. Não precisa editar isso, Flávia? Bom, vamos lá. Turbulência à vista nesse voo.
que aconteceu? De repente, aquele moreno estava atrás de mim me chamando para dançar e a gente leva 20 anos dançando, Marta. Que definição deliciosa de casamento. 20 anos dançando, é verdade. Olha que as músicas alteraram, altos e baixos surgiram. Sim, isso não vou te todos negar. os acordes. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, foi um choque para mim, no sentido de que, quando a gente começou a conversar, nós temos um preconceito, né, estrangeiro no Brasil, será que ele está de festa? E, claro, não era a minha ideia entrar em nenhuma relação, vamos dizer, incerta ou para festa, né? Eu sou uma pessoa, nesse aspecto, muito tranquila, muito formal, e, para mim, as relações têm o peso que tem que ter, eu levo a sério. Então, eu fiquei, assim, de pronto, assustada, mas, claro, quando eu vi que ele não era um estrangeiro de passeio no Rio de Janeiro, ele morava, trabalhava e já estava no Brasil há quase 6 anos. E então, a partir daí, eu fiquei encantada com o Ion, porque ele é apaixonado pelo Brasil. Apaixonado. Nos casamos no Brasil, nós nos casamos no Rio de Janeiro e levamos casados 20 anos, entendeu? Agora, por que eu vim para cá? No nosso relacionamento, eu tive uma experiência antes de conhecer o Ion, que eu fui sequestrada no Rio de Janeiro, né, Marta? Me levaram com um carro, escopeta na cabeça. Então, eu tinha já esse, vamos dizer assim, um trauma controlado, sim, claro, mas um trauma, né, certo, da situação que eu vivi. Então, eu falava, poxa, eu amo o meu país. Eu amava, incluso, a minha profissão de comissária de bordo, como eu te contei inicialmente, eu estava realizada, mas eu tinha sempre esse medo um pouco excessivo, né? De qualquer medo que possa ter um carioca no Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, nós, seres humanos, nos adaptamos e nos acostumamos a tudo. Então, a gente aprende a viver até com esse perigo iminente. Mas acontece que, como eu vivenciei de uma maneira mais muito agressiva... próxima, né? Muito próxima, eu realmente tinha, vamos dizer assim, algum clique que me dava e esse medo já me incomodava. Então, o que aconteceu? No momento que o Ion teve uma oportunidade profissional para vir a Madrid, eu poderia pedir uma licença na minha empresa, na Rio Sul Varig, não perder o meu trabalho e estar fora 2 anos e provar essa experiência e voltar com o meu posto de trabalho garantido. Então, nós provamos, saímos do Brasil, e quando eu cheguei em Madrid, eu fiquei maravilhada, realmente, com a infraestrutura, né? É uma cidade grande, cosmopolita, e eu me sentia de Madrid, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar seguir a minha carreira de comissária de bordo. A Ibéria me chamou pelo meu currículo, fiz uma entrevista, mas pela minha idade existia o requisito idade. Então, admitiam até 24 anos e eu cheguei com 35. E com isso eu aparquei, né, vamos dizer assim, eu estacionei, a minha profissão e não pude voar, né? Então eu falei, meu Deus, e agora? Mas enfim, quando você está pretendendo formar uma família, quando você está pretendendo aprender a viver numa nova cultura, você acaba sabendo que você tem que abrir mão de umas coisas pelas outras, né? E aí eu comecei a trabalhar com 3 meses em Madrid na rede de hotéis Sol Meliá. Então, claro, foi um choque, uma mudança, mas não foi, vamos dizer assim, não foi impossível, né, a minha nova aventura. O Ion, jogando uma partida de basquete, ele rompeu o tendão de Aquiles. Então, o que aconteceu? Afinal de contas, nós decidimos nos aproximar a Vitória Gasteiz para ele fazer a cirurgia do pé dele, né? E poder estar próximo, pelo menos, da família paterna, né? Então... Vocês moravam em Madrid, ele trabalhava em Madrid, mas a família dele é daí de Vitória. Do País Basco. Então, o que acontece? Quando cheguei em Vitória Gasteiz, Marta, eu gostei muito da infraestrutura da cidade, porque é uma cidade pequena com uma infraestrutura de cidade grande. Então, para mim, foi uma delícia saber que, pelo menos, estando longe da minha família, estaria próxima da família do Ion e me senti muito mais acolhida. Então, não foi uma aventura de eu vou me aventurar fora
do Brasil. Não, porque ademais eu sou muito patriota, sou muito brasileira, muito carioca, mas eu tinha toda essa infraestrutura que ajuda muito para você começar a sua vida de zero. Porque eu costumo dizer, Marta, que a gente nasce de novo, porque você aprende a falar um idioma, você aprende, vamos dizer, assimilar, né, a cultura, que é completamente diferente. Eu fui radical, hein? Eu mudei do Rio de Janeiro para Vitória-Gasteiz. Se pelo menos eu tivesse ido para Sevilha, para o sul... Isso que eu ia te perguntar, porque o País Basco, você entrou na Espanha por Madrid, né, uma cidade bem cosmopolita, e depois foi para Vitória-Gasteiz, que é um País Basco, tem um idioma próprio. Eu até fiz o meu dever de casa aqui, né, em respeito aos meus ouvintes e ao meu convidado também, que é o euskera, né, que é tida como a língua mais antiga do continente europeu. É uma língua, é um idioma que não tem relação com nenhum outro linguístico hoje, é totalmente diferente. Como é que é o dia a dia? É verdade. O que você fala aí? É o basco? É o castelhano? E como é que você se adaptou a isso? É verdade, Marta. Existe uma história muito ampla, né? Porque há 4.000 anos os bascos conservam os traços da cultura original deles, né? Que, principalmente o idioma euskera. Então, o País Basco, ele não é um país independente, é como você falou, ele é uma comunidade autônoma que tem um território de 20.000 quilômetros quadrados, onde 90% está no lado espanhol, na Espanha, e 10% está na França. Sendo que na Espanha, o idioma, ele é tão oficial quanto o castelhano. Já na França, ele não é considerado o idioma oficial, não. Ele só tem um status oficial, entendeu? Então, o euskera aqui, ele é obrigatório. Por exemplo, no colégio, meus filhos aprendem euskera. E eles já sabem falar euskera porque, claro, a Marina já tem 12 anos, o Nicolas 16, então hoje eles dominam o idioma. Mas você não sabe como é difícil, porque é um idioma, não é como o inglês que você tem o passado, o presente e o futuro, não é como, eu posso dizer, até o castelhano que eu estudei e pela similitude, entre aspas, né, ao português, me resultava familiar, né? O euskera, ele não tem nada a ver com nada. Diferente, nada a ver com nada, exatamente. É muito diferente, porque imagina, era um território ocupado por visigodos, mouros, romanos e francos, então, ou seja, existe uma origem muito curiosa. E, na verdade, é um idioma muito bonito, Marta. E eu, como sempre, tento incentivar os meus filhos que eles gostem do idioma, porque eu acho que o idioma, ele te traz sempre conhecimento. Esse idioma, ele é utilizado no colégio, ele é muito importante se você quiser ter um cargo profissional no setor público, ele é obrigatório, e ele te dá um diferencial se você vai fazer a sua carreira profissional aqui no País Basco. E é verdade que saindo daqui, eu não conheço nenhum outro lugar que utilize o idioma euskera. Mas vocês aí falam os dois. Você vai no mercado, você fala o castelhano, por exemplo. Ou não? Aqui, basicamente, é o castelhano. Então, aqui em Vitória-Gasteiz, você escuta no setor público, você escuta em determinados lugares as pessoas que realmente gostam, né, de praticar o que aprenderam anos atrás, que é o idioma basco, mas não é obrigatório na rua, nos comércios, você falar o euskera, não. Mas no colégio, nos setores públicos, sim. E é verdade que quando houve a Guerra Civil, né, o general Francisco Franco, ele impôs uma sangrenta ditadura. Sim. Em represália a isso, acabaram criando uma política basca que alimentou o nacionalismo do povo, né, surgindo as organizações terroristas. O que foi uma etapa muito dura aqui, quando vamos dizer, o mais famoso, né, famoso o ETA, né? Então foi um terrorismo onde faleceram muitas pessoas, foram 900 mortos, para você ter ideia. E que agora, Marta, graças a Deus, já há alguns anos que acabou. Foi extinto, né? Em 2011.
Pois é, eu estou lembrando disso, eu fiz o Caminho de Santiago, de Compostela. Ai, que legal! E quando a gente terminou, eu fiz com uma amiga, quando nós terminamos o caminho, a gente ainda tinha uns dias, e aí assim, vamos conhecer o que da Espanha, né? Aí a gente já conhecia Sevilha, já conhecia o roteiro turístico. E aí a gente entrou numa loja, não, o País Basco é lindíssimo, Santander, Bilbao. Eu sempre achei muito charmoso Bilbao, a sonoridade é Bilbao, né? Eu gosto muito de Bilbao, porque Bilbao, além de ter praia também, quando eu estudei arquitetura, eu aprendi porque estudamos o Museu Guggenheim. E, na verdade, quando o Ion me falou que ele morava, né, a família morava em Vitória-Gasteiz, eu tive que olhar no mapa, porque, na verdade, eu sou sincera, eu não conhecia, mas Bilbao sim, porque eu já tinha estudado. E, na verdade, Vitória-Gasteiz, eu soube que durante muito tempo era uma cidade de passo. De passagem, e hoje né? em dia já tem outra conotação, porque Vitória-Gasteiz tem muitos habitantes, é uma cidade que cresceu absurdamente, né? E hoje é a capital verde, inclusive premiada pela National Geographic. Urbanisticamente falando, é uma cidade muito organizada, no Casco Viejo, que chamamos, é onde começa todo o turismo, né? Tem um estilo gótico, neoclássico. Aqui em Vitória-Gasteiz foi feito o que se chama Anillo Verde. Anillo Verde nada mais é do que uma ciclovia, um passeio rodeado de verde, onde todos os bairros têm acesso a esses bosques. Entendeu? Então é super bonito porque a cidade, além de respirar melhor, né, nós temos mais oxigênio no ar. Por outro lado, você tem a opção de estar sempre em contato com a natureza. Então, em Salburua, por exemplo, que é um bairro onde foi feito... faz parte desse anil verde, né, nesse anel verde, mas existe um mirador para você ver os pássaros, existe uma cafeteria onde você tranquilamente pode estar curtindo, observando a natureza e tomando um café rico, e dentro existe um museu onde fala, né, da natureza local. Então é super assim, instrutivo, é super agradável, entendeu? É saudável, sabe, Marta? Eu gosto muito aqui de Vitória, principalmente não só por ser a cidade verde, mas também pela cultura das pessoas, que independente de falar euskera ou não, todo mundo aqui gosta de andar de bicicleta para ir trabalhar, andar de bicicleta, ir de bicicleta até o colégio, para ir ao médico, e é muito interessante porque as pessoas aqui gostam de se vestir muito bem. E as pessoas também, o espanhol é muito festeiro, né? E Vitória-Gasteiz também é conhecida por ter muitas festas, né? Como é que são as festas? É verdade. Aí? Por exemplo, nós temos aqui São Prudêncio, 28 de abril, que é uma festa muito interessante onde se come caracóis. E os caracóis são feitos numa salsa não tem tempero, no molho, muito gostoso, porque ele leva tomate e leva peruticos. Peruticos, vamos dizer assim, complementa esse molho e deixa ele delicioso. E tem gente que não come o caracol, mas come por causa do molho. Então é muito interessante porque, claro, eu nunca tinha provado caracol na vida e, na verdade, eu acho que eu provei o molho, porque o caracol me deu medo. E logo nós temos o Cenedon, em agosto, que é a festa aqui, a festa em pleno verão, onde desce um boneco com a roupa de blusa, que é uma roupa típica da festa do Celedon. Ele desce da igreja da Virgem Blanca, que é a Catedral Santa Maria, até a varanda de uma casa onde aí ele se transforma em ser humano. E as pessoas, nesse momento, se jogam em cima champanhe. Então é uma festa muito bonita, muito alegre. Que delícia, né? É maravilhoso, tem muito ambiente Vitória-Gasteiz, Marta. E, na verdade, aí existe também o mercado medieval, que é uma época muito bonita, onde toda a cidade se veste de medieval e é apresentado tudo da época medieval. E como a arquitetura, né, o urbanismo do centro da cidade, onde forma a amêndoa de Vitória-Gasteiz, ela é muito da época medieval, então aquelas muralhas, tudo isso se manteve até hoje. Então é muito bonito porque você entra como se estivesse na época medieval também, e vende o melhor alho
alho que eu conheci, que eu comi na minha vida. E aqui você come muito alho também. É muito então, saudável, né? Agora, a cozinha basca também é bastante famosa, né? Existem as chamadas sociedades gastronômicas. Como é que funciona isso? Isso é uma grande curiosidade na cultura basca, porque a sociedade gastronômica funciona a partir da união de uma quadrilha de amigos, que aqui se chama quadrilha. Opa, aqui tem outro nome. Quadrilha no Brasil tem outro nome. Outro significado. Quadrilha. Não é com LH, com duplo L, mas é quadrilha. Então, a quadrilha de amigos se reúnem e compram uma loja, e dentro dessa loja a decoração é fazer uma cozinha industrial magnífica, porque no País Basco se come de maravilha, muito bem. Então eles fazem, entre eles, essa sociedade, compram juntos, são sócios, né, os amigos, compram essa loja, fazem a reforma e nada mais é do que ter uma cozinha industrial e a outra área de mesas para sentar os convidados. Agora, o curioso dessa sociedade gastronômica é que só pode cozinhar os homens. Eu tô no País das Maravilhas e não sabia. Tem uma festa que você se joga champanhe. Só os homens cozinham. Tô achando isso bom demais. Isso. As mulheres eligem o cardápio e comem. Flávia, você mudou para o lugar certo, hein? E foi fácil fazer amizade aí? Olha, Marta, como tudo na vida, não existe perfeição. Então, eu acho que pela minha forma de ser, se nota que eu adoro me relacionar, eu adoro as pessoas e eu sou muito aberta. O que você me perguntar, sem nenhum pudor, eu respondo, até mesmo porque eu acho que essa sinergia é importante, é quando aprendemos e ensinamos muito entre seres humanos. E eu adoro isso, adoro. Então, o que acontece? Aqui as pessoas são muito mais fechadas. Você consegue entrar um pouquinho mais quando existe uma relação de mais tempo, de mais, vamos dizer, vínculo e de mais, vamos dizer assim, não intimidade, mas afinidade também. Então isso leva um tempo. Por isso que eu te falo, aqui existem as quadrilhas, porque as quadrilhas de amigos, elas vêm desde a época da infância. Então, eu que cheguei aqui com 35 anos, eu não tenho essa história da infância. Então, formar amigos foi muito difícil. E, para ser sincera, hoje eu não tenho a quadrilha. Eu tenho, de cada quadrilha, pessoas que são grandes amigas minhas. Eu reduzi muito o meu contato com pessoas e isso eu sinto muita falta, porque eu sou uma pessoa que eu necessito desse contato. E mais, Marta, chega um momento que quando você quer trocar as ideias da educação do seu filho, ou até mesmo falar de moda, ou até mesmo falar... Você busca essa, vamos dizer, intimidade. Né? Essa afinidade para poder... E aí você, em determinado momento, quando você fala, ai, meu filho não quer comer alface, está dormindo tão tarde, e a outra mãe fala, ah, mas o meu come tudo. Ah, ele dorme super cedo. Você se sente uma mãe. Ou quando você, né... quer perguntar sobre algum outro tema e você fala, meu Deus, só eu não sabia disso. Então, assim, você se sente um pouco peixe fora d'água e foi quando, na verdade, eu perdi um pouco o meu eixo. Meu marido sempre falou, você que levava um avião com 300 passageiros, não quero saber nem de insegurança, nem de se autocomplexar de coisas que não existem, porque simplesmente as pessoas não te contam a verdade nesse sentido, porque elas não é que mintam, elas não se abrem. Agora, você acha, Flávia, que isso é porque você é brasileira ou é uma estrangeira, vamos dizer, uma pessoa que veio de fora, ou não, é porque é cultural mesmo, essa coisa já tem que vir da infância? Olha, a princípio, Marta, pode ser que tenha sido um pouco pela minha nacionalidade, porque, na verdade, o País Basco, ele teve boa imigração e má imigração, né? Então, a boa imigração eu chamo... Toda imigração, para mim, é boa, mas o que eles consideravam, né? Existia, entre aspas, um certo racismo, porque existe sempre aquela utopia de que, por exemplo, você vem do Brasil, é porque você morava na favela, ou porque você trabalhava em prostituição, são estigmas, né? Se você vem da Colômbia, estigmas puro, porque isso não é verdade. Em todo lugar tem gente boa e gente ruim.
você vem da Colômbia, então estigmatiza que há drogas, né? Então, o que eu quero dizer é que, a princípio, como era uma cidade que não havia tantos imigrantes, né? Era muito nacionalista e tudo isso, então custou. Mas depois de 15 anos, eu não posso usar isso como argumento, porque as pessoas aqui já me conhecem pelo nome. Inclusive, eu acho que eu sou a única Flávia da cidade. Para você ter ideia. E a minha forma de falar, a minha forma de ser, né? Então, as pessoas já me conhecem muito. Às vezes até me assusta, porque eu ligo para pedir uma consulta médica e dizem: você não é a Flávia que leva o seu filho no Sambiatório? Eu falo: meu Deus, eu tenho que me portar super bem, tenho que me comportar, Marta, como ninguém, porque aqui já me conhecem todos. Mas então, não é um lugar tão pequeno assim. Quantos você sabe quantos habitantes? Vitória-Gasteiz tem 240 mil pessoas, né? O País Basco, né? São 2 milhões e 500 mil, e a Espanha, 49 milhões. Então, assim, não é tão pequeno, mas morando aqui 15 anos, eu posso dizer que é um povoado, porque todo mundo se conhece. E, por exemplo, um lugar de ócio muito bom aqui, que é o estádio da Carra Vital. O Carra Vital é um banco, né, do País Basco. Então, o estádio é como um clube, que a gente chama de clube, porque clube aqui tem outra conotação. Clube aqui seria, com B mudo, casa de prostituição. Então, eu estou falando do clube como nós temos o Flamengo. Eu vou ao clube com a minha quadrilha. Opa! Isso também serão só de homens. Cuidado! Nossa! Então, e esses cuidados que nós temos que ter com o idioma, Marta, também vou te contar. Já aconteceu alguma história engraçada de mal entendido, Flávia? Já aconteceu. Imagina você que com a minha sogra, né? Eu estava recém-chegada aqui. Nós montamos nosso apartamento com todo o carinho do mundo e tal. E um dia minha sogra, com toda a amabilidade, pergunta: Flávia, como você está? Você está feliz, né? Como você se sente no apartamento? Aí, claro, a nossa palavra ideal no Brasil o apartamento é muito aconchegante. E aqui existe a palavra, com perdão da palavra, acorronante. Acorronante é uma coisa que, nossa, te deixa em choque, né? Mas eu falando o meu castelhano, que eu tinha estudado um pouco no Brasil e tal, mas nada que ver, de ter depois me formado 4 anos na Escola Oficial de Idiomas, eu decidi falar para ela que o apartamento era acorronante. Mas, claro, eu pensando em falar aconchegante ou acolhedor, e me saiu a palavra acorronante. Meu marido olha assim para mim imediatamente: minha mulher não costuma falar palavrão nem taco, como chamou aqui. Que é porque isso? palavrão, chega a ser palavrão. Chega a ser palavrão. É algo palavrão. Muito ruim. É um nome feio, né? Como falar um palavrão em português. Mas então, o palavrão, que sentido? Eu estou sentindo, você está tentando evitar o palavrão? É algo assim muito pesado? Eu queria me expressar, né, de que era acolhedor. Não, e, na verdade, entendi. Eu só não entendi o significado do palavrão. Então, acorronante é como uma coisa assim, feia, uma forma feia de falar e te deixar em choque, né? Uma coisa que te deixa em choque, mas você vulgarmente fala a palavra acorronante. E, claro, eu não tenho o hábito de usar palavrão, ainda que aqui, com o castelhano, na televisão, se usa muitas palavras inadequadas para nós no Brasil. E se usa como normal, natural, como vírgula. Né? Normal. Então, mas meu marido ainda se olhou para mim e disse: não, essa não é a Flávia que eu conheço. O que aconteceu? Imediatamente, ele deu a volta e percebeu que foi um falho do idioma e corrigiu, e acabamos rindo, graças a Deus, porque eu fiquei vermelha como um tomate e não sabia onde enfiar minha cabeça, dizendo para minha sogra uma palavra forte. Você que conviveu, né? Convive e conviveu, porque tem sua família também no Rio, com 2 culturas. O que o brasileiro pode ensinar ao basco, ao povo basco? Para mim, não tenho nenhuma dúvida de que é ensinar essa capacidade de se relacionar de maneira muito espontânea, Marta, porque eu acho que não existe preço para isso, né? Eu acho que quando a gente tem a capacidade de se abrir e não ter receios por isso, porque dando certo ou não dando certo é a sua verdade. Então, eu acho que o brasileiro, ele tem isso nota 10, entendeu? Ele como digo eu, é o hors concours
nessa categoria, porque o brasileiro, ele é afável, ele é carinhoso, ele é espontâneo, ele é alegre. Então, isso é a nossa etiqueta, inclusive fora do Brasil. Entendeu? Bacana, eu acho que isso é o que nós podemos ensinar. E logo, como toda cultura tem o seu lado bonito, o País Basco também pode ensinar. Era a minha segunda pergunta, o que o Basco pode ensinar ao brasileiro? Isso. Então, a fidelidade, Marta, porque eu acho que, assim, é difícil você entrar numa quadrilha, né, como eu te contei, é difícil você ter essa afinidade, mas quando o Basco te considera amigo, isso vai à morte, ou seja, ele dá a vida dele por você. Então, existe essa cumplicidade, essa fidelidade, eu admiro muito. E isso vai no dia a dia, porque, por exemplo, se eu deixar cair a minha bufanda, né, que a gente usa no inverno ou no verão, sendo que no verão é um tecido fino, como é um fular de seda, e no tipo inverno... uma echarpe. É echarpe, exatamente. Se eu deixar ela, por acaso, cair no chão e não perceber, eu posso voltar naquele lugar no dia seguinte, que a minha bufanda ela está colocada em cima de um parapeitozinho ou em cima de até uma latinha de lixo próximo. As pessoas não levam o que não pertencem a elas, Marta. Eu me arrepio, porque é gostoso. Isso devia ser a regra, mas isso para a gente é um sonho, né? E vou te contar uma experiência que é ainda mais espetacular, que vivemos nós. Nós estamos voltando de um passeio a São Sebastião e na estrada paramos num posto de gasolina para colocar diesel no carro. E nesse momento, meu marido abriu a porta e desceu, encontrou uma carteira. Mas, Marta, essa carteira, além da documentação completa da pessoa, tinha todo o dinheiro das férias dessa pessoa, que eu achei até curioso como levava aquela quantidade de dinheiro na carteira. Meu marido pegou, eu acho que ele estava até comedido em segurar a carteira. Primeira atitude dele, ele foi na gerente do posto de gasolina e falou para ela, olha, acabo de encontrar isso, a pessoa deve estar muito aflita, por favor, você guarda e quando volte para buscar, você entrega. Ela, claro, muito obrigada, e com certeza eu vou entregar, o senhor não se preocupe. E isso é verdade, eles entregam, Marco, não é a carteira devolvida sem o dinheiro com documentação, não. Todo o dinheiro e toda a documentação entregada. E isso é natural, flui, não dói. Não entra culpa em fazer isso, entendeu? Isso é muito bacana mesmo. Eu acho isso espetacular. E é uma das coisas que eu gosto. Aqui você ficaria até com medo. Não, eu não vou ficar com esse dinheiro não é meu. Mas, poxa, eu vou deixar aqui no posto, será que vão entregar? Olha só como é diferente. E foi imediato, né? Foi aquela coisa que nem pensa, não tem outra possibilidade. Não é meu, não é meu. Né? Faz parte da cultura mesmo. Faz parte da cultura. E a gente já está encerrando, morrendo de pena, porque o papo está ótimo, Flávia. Mas eu queria que você desse uma dica de um programa turistão aí, mas imperdível para quem vai conhecer aí o País Basco. Então, Marta, eu vou te dar uma dica e não quero deixar de citar o estádio da Fundação Carta Vital, como eu te comentei, que é um lugar dentro de Vitória, onde você dispõe de piscinas, você tem a possibilidade de fazer esporte, e é um lugar muito acolhedor, as instalações são super elegantes, muito limpas, e você pode ser sócia dele. Ou todo o País Basco ele provém de possibilidades para você aceder a esse tipo de ócio. Eu recomendo o estádio, porque para mim é o ideal, é muito familiar e é onde me ajudou muito na minha adaptação aqui. Fora isso... Mas o turista, por exemplo, pode frequentar? O turista pode chegar lá e... Ele pode chegar lá sendo convidado por um sócio, por isso que eu quero falar do outro turismo que é aberto a todos, né? Que aqui no País Basco, por exemplo, existe você se apresentando na Praça Espanha, onde tem o El Ayuntamento, que chama aqui, que é a prefeitura, você tem à disposição um turismo noturno, que eu acho muito interessante, que é um teatro onde os artistas se vestem na característica da época, inclusive medieval, e vai mostrando todos os pontos turísticos mais importantes da cidade, contando histórias vividas naquele momento. E eles vão com trajes típicos, mostram os museus, mostram os frontões, mostram as ruas, as catedrais, tudo da cidade de forma teatral.
entendeu? E no final, convida você para tomar um vinho, porque eu não posso deixar de citar também a La Rioja, que está ao lado aqui. Por supuesto que sim! Logronho está ao lado e você não pode deixar de visitar as vinícolas, as bodegas que são espetaculares, Marta, e na verdade são os maiores produtores, né, de vinho na Espanha e exportam para todo o mundo, né? E tem a categoria criança, né? Que é a denominação de origem científica, o DOC, que leva no próprio vinho, e quem gosta de apreciar um vinho sabe disso. Você pegou esse hábito de tomar um vinhozinho todo dia? Peguei, Marta, e eu tomo um dedo da taça de vinho para acompanhar, mas na verdade é o que comentam, né? É saudável e hoje em dia, como sempre dizem aqui, é uma comida sem pão, e diz o meu marido, sem uma taça de vinho é como um dia sem sol. Meu pai é espanhol, passar, né? Ele já está aqui no Brasil há muitos anos, mas é isso, vinho é alimento, né? Porque então você sabe o que eu estou falando, né? Eu sei do que você está falando. E é muito gostoso mesmo, é muito gostoso. É alimento, né? Alimenta a alma. Né? É verdade, Marta. E eu, no meu coração, levo hoje uma sensação de que eu sou já metade basca e metade brasileira. Então, eu já não posso mais estar feliz plenamente só em um lugar, porque eu já sou metade espanholinha basca e metade carioca. O coração é grande, dá para abrigar os dois países, as duas culturas. Né? Com muito orgulho, graças a Deus. Você gostaria, para esse rádio, de deixar algum recado, alguma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Eu gostaria, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, que estamos todos assim, sendo fortes, mas por dentro, cada um com a sua fragilidade. O que eu sempre digo, ensino para os meus filhos, não tenham medo, porque se o seu medo for maior do que os seus sonhos, você vai deixar de viver a metade do que você poderia viver e ser feliz. Belíssima lição, Flávia. E a gente encerra com essa lição que é muito boa para os seus filhos e para todos nós. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo nesse episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato, seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um brasileiro que está fora do país e topa conversar com a gente. Podemos nos comunicar pelo Instagram, @brasileiroslongedecasa, lá estou sempre postando novidades, ou pelo e-mail, brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Forte abraço, tchau, hasta luego!